Bom dia, Carlos Tramujas, aqui da Bonsai do Campo. E hoje nós vamos fazer aqui uma aulinha de campo, vou mostrar umas coisas para vocês. E esse vídeo vai ser muito bom. Acompanhe aí com a gente. Nós estamos aqui com um cedro deodara, é um Cedrus deodara. Ele também é conhecido aí como cedro do Himalaia. Nós uma época até produzíamos aí comercialmente, mas no fim não achamos viável, né? E ficamos com as matrizes. Essas árvores aqui, elas já vieram para cá com uma certa idade e hoje aí estão com aproximadamente aí seus 20 anos, mais ou menos. E o que eu quero conversar com vocês é sobre o formato da árvore e principalmente sobre a copa. Esse vídeo se destina a mostrar para vocês alguns detalhes aí das estruturas das árvores na natureza que poderão ajudá-los, né, no seu bonsai, aí na sua casa e na sua inspiração. Vou mostrar o tronco dele aqui para vocês, que beleza! É um tronco bonito, tem uma casca aí bonita também. E quando nós muitas vezes, né, fazemos o bonsai, nós trabalhamos com ângulos negativos em alguns galhos, principalmente as coníferas. E é isso que vai se basear o nosso vídeo de hoje. Como vocês podem observar aqui, nós temos galhos aqui que já fazem de certa forma um ângulo negativo e que é muito interessante que a gente mostre para vocês a formação de um galho natural, né, de um galho na natureza. Então esse galho aqui, como um dos primeiros galhos da árvore, vocês podem ver que ele vai assumindo um peso, né? Ele tem uma flexibilidade que é característico de muitas coníferas, terem essas fibras que são mais flexíveis, e vocês podem ver o movimento que esse galho aqui fez sozinho, hein? Sem poda nenhuma. Ele sai, ele sobe aqui, ele desce novamente, ele continua descendo, e a tendência desse galho, à medida em que for crescendo, vai ser baixando cada vez mais, característica de árvores mais antigas. Então, no bonsai, quando nós baixamos os galhos das coníferas, né, e de algumas outras espécies aí também, a representatividade disso está relacionado a criarmos uma imagem, uma sensação de uma árvore aí mais velha. Então, desse lado aqui, ó, vocês podem ver que esses galhos aqui mais antigos, ó, dá uma olhada como eles vão se curvando aqui para baixo. É claro que existe essa questão de árvores de altitude como essa, né? Porque um cedro deodara, ele é nativo do Nepal, do Himalaia e de altitude, 2 a 4 mil metros mais ou menos. Árvores de altitude têm essa característica, hemisfério norte, frio e neve, que ajudam com que o peso da neve nos galhos o deixem ainda mais caídos com essa situação. Dá uma olhada nesse aqui, a inclinação que ele tem, natural, né? E o galho está aqui, ó. Então essa é uma característica aí das coníferas, né? E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa relacionada à copa. Nós temos ali, ó, um deodara também velho. Esse também, é a mesma idade, uns 20 e poucos anos. E como vocês podem ver, ó o formato da copa dele, que é um formato aqui triangular e que é característico, na realidade, de árvores mais jovens, né? As árvores mais jovens têm esse formato aqui triangular na copa. E árvores como essa, como são também alguns tipos de cedro, com o passar dos anos, eles acabam abrindo a copa e formando uma copa mais arredondada, né? Que é essa copa que a gente tenta montar nos juníperos, mesmo pequenos, quando nós fazemos,
é tentar fazer a representação aí de juníperos mais antigos na natureza. As copas das árvores podem ter os formatos mais diferentes, mas essa conífera aqui que eu vou mostrar agora para vocês também demonstra ser uma árvore jovem, apesar de também ter seus quase 20 anos, como quase tudo que nós plantamos aqui. Vocês podem ver que tem uma copa triangular. Com o passar dos anos, esse tipo de conífera, o processo natural dela, e na maioria das coníferas, é perder os galhos da parte inferior e abrir a copa, dando origem àquelas copas que são características aí de árvores aí de muita idade. Aquela árvore que vocês podem ver que está com a folhagem aí levemente amarelada, é um humus, né? Na realidade são 2 ou 3 humus que nós temos ali, que são bastante antigos, e que vocês podem ver o tipo da copa como é uma copa aberta e completamente arredondada. Esse é o tipo de copa para árvores principalmente tropicais, né? E algumas caducas também se comportam com mais idade com essa característica, né? Que vocês podem ver uma árvore nativa, uma canela, aonde inclusive vocês conseguem ver esse formato de copa. E ali não, já é uma conífera que vocês podem ver que ela vai abrir uma copa triangular, é uma criptoméria aí muito velha. Essa diferença é que ajuda a dar o caráter no bonsai. E mais do que tudo, nós temos que lembrar que nós nos inspiramos na natureza e nos inspiramos nas árvores da natureza. Mas nós fazemos projetos aí idealizados, né? A arte do bonsai é isso, é você ter a inspiração na natureza e você fazer projetos diferentes. Muitas vezes até as árvores na natureza, a nível de estética, de estrutura, são feias, porque elas crescem conforme a sua necessidade e o seu ambiente. Ela cresce conforme as intempéries que ela tem. É muito diferente de nós que criamos situações perfeitas de galhos que não se cruzam, que tem um belo movimento, que formam os patamares, aquela copa perfeita e com uma bela ramificação. São coisas distintas. Então essa análise, essa observação desse formato, dessa silhueta da copa é muito importante para nós, porque o ápice é uma das partes muito importantes para o bonsai. E esse ápice, inclusive, ele pode sugerir o movimento da planta. Claro que ele não se movimenta, mas aí o ápice, conforme o deslocamento do eixo e do planejamento da estrutura que você vai montar na sua árvore, você pode fazer com que ele tenha e que apresente aí uma sensação de um movimento dinâmico. Vou mostrar uma outra árvore agora que vocês vão gostar. Nós vamos ver agora aí umas árvores de folha caduca e eu procurei alguma que tivesse plantada aí isoladamente para que vocês tenham uma noção, né, melhor aí da sua ramificação e da estrutura dos galhos. Vamos lá dar uma olhada. Essa é a espécie, é uma Celtis, e a Celtis aqui ela funciona da seguinte maneira, né? A gente chama de semicaduca, porque em invernos muito frios ela perde completamente a folha e em algumas ocasiões não. Então para climas mais quentes se mantém sempre verde, é mais ou menos aí como o humus. Dá uma olhada lá, ó, nessa árvore como ela perdeu parte só das folhas aqui na parte de cima, mas nós vamos numa árvore ali que eu vou poder mostrar para vocês essa estrutura aí das árvores de folha caduca. Olha essa Celtis, que beleza, né? E vocês podem até pensar que eu fiz uma desfolha aqui para poder mostrar essa estrutura, mas não é verdade.
Você, por mais que tenha essa ramificação aqui, que é uma coisa sensacional, vocês vão ver que existem galhos que se cruzam e apesar dela ter um movimento bonito aqui, se fosse o nosso bonsai em casa, nós sem dúvida cortaríamos alguns galhos. O importante é essa representação, é o movimento do tronco, são as raízes mais alargadas aqui para poder formar aí um bom nebare e essa ramificação fina. O que a gente tem que tentar é transmitir com naturalidade aí para nossa árvore, para o nosso bonsai, linhas que a gente sim pode se inspirar na natureza. Então, as caducifólias não podem ter ângulo negativo nos galhos? Podem sim, faz parte do processo. Mas a tendência é que tenham galhos aqui, ó, como esses, né? Os galhos que se abrem. Tem alguns galhos aqui que foram cortados, mas porque atrapalha aqui a estrada, mas no geral é essa copa que se abre. Com o passar do tempo, isso aí poderá ocorrer. Bom, esse é um vídeo um pouco diferente, mas é importante a gente ter essa noção, né, de como é que as árvores podem servir como uma referência, né, para a gente. Como é importante essa questão do ápice da árvore, como é importante a copa da árvore, né, como um todo. Dá uma olhada nisso aqui, que maravilha. Essa Celtis, ela já perdeu praticamente todas as folhas e você consegue ver essa copa arredondada, a maneira como esses galhos se abrem para formar uma copa frondosa. Logo atrás, ó, vocês vão ver que tem uns cedros aqui, esses sim são cedros aí mais antigos, devem ter uns 25, 30 anos, e que vocês conseguem ver as copas, os ápices ainda, com o formato triangular, característico de coníferas também, mas de árvores jovens. Esse aqui, que é o Cupressus lusitânico, que é o cedro português, ele é muito utilizado aí para cercas vivas. Ele, com o passar dos anos, ele acaba abrindo essa copa e ficando com uma copa mais arredondada. Então é isso, ficamos por aqui. Não deixem de se inscrever no canal e até a próxima.